Olá, meus irmãos, como estamos? Todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem, gente. Agradecendo a Deus, né? Por mais uma semana que está finalizando, semana de provas, semana com algumas expiações, para o nosso próprio depuramento. Temos muito a agradecer. Na verdade, nós temos só o que agradecer, né? Só em estarmos encarnados, a fila é tão grande do lado de lá para cá, estarmos aqui podendo vivenciar as experiências da carne, todas as situações, as complexidades que se apresentam para nós são instrumentos para nossa própria elevação. Nada é para destruir a gente, nada é para nos causar sofrimento, mas sim são situações que vêm como provas ou como algum tipo de expiação para depuração, não é para sofrimento, é para a gente aprender a fazer o certo, tá? Então, só pelo fato de estarmos aqui vivenciando as experiências da carne, só isso já é digno de muito agradecimento, já é digno de louvor. Tanto investimento que é feito para que a gente venha até o plano físico, para que a gente desempenhe nossas tarefas, para que a gente consiga evoluir tanto investimento da espiritualidade, de nos fornecer um corpo, e nos propiciar o ambiente ideal para que a gente melhor se desenvolva de acordo com as necessidades de cada um. Então, é muita coisa, é muito investimento para que a gente perca tempo reclamando, para que a gente perca tempo com pensamentos negativos. O nosso Pai não nos abandona em nada. Ele é a suprema sabedoria, é o supremo amor. Tá? Então nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui vivenciando essas experiências, principalmente nessa época tão difícil para a humanidade, de transição planetária, em que os problemas parecem se agravar, mas também eles se agravam. Nós estamos passando por essas situações por algum motivo. E eu posso garantir para vocês que tem muito espírito aí desencarnado que queria estar no nosso lugar, vivenciando essas experiências atuais que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos, tá? Então vamos agradecer pela oportunidade, reclamar menos e trabalhar mais, certo? E para a gente trabalhar com proveito, a gente tem que ter um embasamento, não é, gente? Então tá aqui, ó, nossas 3 perguntinhas semanais aí do Livro dos Espíritos, tá? Nossas 3 perguntinhas para a gente estudar um pouco mais, e aí devagarzinho a gente vai decifrando esse tesouro que é o Livro dos Espíritos, junto também com o Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 tesouros aí que a espiritualidade, que nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Deus Pai nos forneceu. Como eu já falei, nós estamos aqui em prova, e a prova é com consulta. Basta que a gente estude, tá, gente? Então, hoje eu separei pergunta 391, 392 e 393. A antipatia entre 2 pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Quando 2 pessoas são antipáticas uma à outra, em qual dos espíritos a antipatia veio primeiro? Será que é uma regra que sempre vem no espírito em condição moral inferior? Olha a resposta. Numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa,
logo sabe que vai ser censurado. Jesus falou isso, né? Que o homem, a luz do mundo veio à terra e o homem preferiu as trevas porque suas obras na luz seriam reprovadas. Então Jesus já falou isso no diálogo com Nicodemos. O homem prefere as trevas porque na luz suas obras, por serem más, seriam reprovadas. É exatamente isso aqui que está no Livro dos Espíritos, tá? Dizendo que ele sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Por outro lado, o bom espírito sente repulsão do mal por saber que este não o compreenderá, porque as ideias dele são diferentes. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Ou seja, a repulsão, ela é até mesmo uma lei natural, né? A lei das afinidades. Mas são formas diferentes de tratar a repulsão. O espírito mal, ele vai, através da repulsão, ele vai cultivar o ódio, a inveja, o rancor, tá? E o espírito que já é bom, ele logicamente vai se sentir, ele vai repelir, na verdade, aqueles espíritos maus. Mas ele não vai cultivar inveja, ele não vai cultivar ódio, ou seja, ele não vai cultivar sentimentos inferiores. É aí que está a diferença, tá? Ele vai lastimar, na verdade, a condição do irmão que ainda se encontra fazendo mal. É isso. Não é que ele vai acolher de braços abertos como se fosse um espírito amigo. Não é isso. Isso vai de encontro, né, à lei das afinidades. Mas ele não vai cultivar o mal. Apesar da repulsa natural, ele não vai cultivar sentimentos inferiores. Ele se limita a evitar e lastimar a condição do irmão inferior. Tá certo? Ficou claro isso aí? Tá? E quando possível, fazer oração. É o que a gente, né, tanto bate aqui na tecla quando a gente faz o Evangelho, e aqui também no estudo do Livro dos Espíritos. Quando a gente vê notícias ruins de irmãos que ainda estão praticando mal, não deseje o mal para esses irmãos. Não vamos pagar na mesma moeda, não. Ore por eles, ore pela melhora deles. Não é que você vá se misturar com eles, né? Mas não cultive sentimentos inferiores com relação a esses irmãos, certo? Porque são irmãos que ao seu tempo também serão recuperados. Lógico que muitas situações causam revolta mesmo e tal, na nossa visão limitada. Mas a gente tem que ampliar o campo de visão e olhar com os olhos da eternidade. Quem garante que no passado nós não já tomamos atitude, já fizemos aí coisas piores? Não é verdade? Então vamos evitar julgar. Não é para se misturar, mas também não é para cultivar sentimento inferior, não, porque senão a gente vai estar se igualando. Certo? Pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Acabei de falar aqui, dei um exemplo. Quem garante que no passado nós já fizemos coisas piores? Resposta. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. O que os espíritos estão falando? Gente, se a gente lembrasse do passado, tudo ia ficar mais difícil. A sabedoria de Deus, ela é fantástica, né? Não tem nem como a gente mensurar a sabedoria de Deus. Se a gente lembrasse do passado, vamos supor, se você lembrasse que seu pai te matou na vida passada. Estou dando um exemplo, tá? Não é uma regra, pelo amor de Deus. Um exemplo.
Seu pai te matou na vida passada. Como que seria a tua relação com teu pai hoje? Se você soubesse que sua mulher te traiu na vida passada, como que seria a sua relação? Se ela vier sua mulher, né? Nessa encarnação de novo. Se você soubesse que você traiu sua mulher, você ia respeitá-la nessa encarnação? Não pelo amor ao respeito, mas porque você sabe que você a traiu. Então tá aí a sabedoria de Deus atuando, porque você tem que fazer o bem por amor ao bem. E não por subjugação. Vocês estão entendendo? E em todas essas situações está operando aí o véu do esquecimento. Sabedoria divina. Sabedoria. Eu estou dando exemplos de relações pessoais, interpessoais, mas serve para tudo na nossa vida, profissional, certo? Você escolher determinada profissão, você tomar determinado caminho na vida, certo? Então tem coisas que não cabe a gente lembrar o porquê, mas sim seguir o nosso coração. Se nosso coração está alinhado com os bons propósitos, com certeza nós vamos enveredar por caminhos certos. Agora a gente tem que, primeiro, estar com as anteninhas ligadas na espiritualidade, certo? E vigiar. Vigiar. É o orar e vigiar. É ligar as anteninhas através da oração e vigiar. E aí a gente pratica boas ações. Com certeza nós vamos cumprir aí os desígnios de Deus para a nossa presente encarnação. Certo? Então, o véu do esquecimento ele é proposital e é bastante sábio. Porque se não o fosse, se esse véu não operasse, não haveria condições da gente evoluir verdadeiramente. Não haveria condições. Não haveria condições de você colocar antigos inimigos numa mesma família, por exemplo. Certo? Então, a lei de Deus ela é fantástica. Eu dei o exemplo, sei lá, de um pai matando um filho na vida passada, né? Foram inimigos na vida passada. E nessa vida eles vêm como irmãos, vêm como pai e filho. E aí eles aprendem a se amar, a se respeitar. Aí tudo que ocorreu para trás vai ser esquecido, porque o amor e o respeito tomaram de conta da situação. Então tudo que aconteceu para trás fica para trás. Quando essas pessoas desencarnarem, chegarem lá no plano espiritual com amor, com respeito um pelo outro, e aí for revelado a eles o que aconteceu nas vidas passadas, aqueles acontecimentos infelizes vão ficar no passado, porque já vai estar operando o amor e o respeito ali. Então por isso que a gente tem algumas relações difíceis entre familiares, porque apesar do véu do esquecimento, ainda fica a impressão no fundo do espírito, ainda fica a impressão, daquele mal. Só que aí a gente tem que se superar, a gente tem que cultivar bons sentimentos, cultivar o amor, cultivar a dedicação, o respeito, a caridade. E aí, esses sentimentos sendo bem cultivados, quando a gente chega do outro lado, que tudo é nos revelado, tudo assim, na medida do possível, aí a gente vê a beleza da coisa, do perdão, do amor, da caridade, da bondade, dos bons sentimentos. Gente, a pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por seus atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Resposta dos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde seu mérito se lembrasse, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, o que nós acabamos de comentar. Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, não a encarnação anterior, mas a vida espiritual, tá? Diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu
e que deram causa ao seu sofrer na presente encarnação. Assim como de que modo as teria evitado. Então, gente, o que é que os espíritos superiores estão falando aqui? A cada nova encarnação a gente vai se depurando, vai tentando sanar algum mal, a gente progride, nem que seja um pouquinho em alguma coisa, tá? E a gente faz isso sem se lembrar das faltas que nós cometemos, né? Nós viemos a cometer em encarnações passadas. Se a gente lembrasse de tudo, qual seria o nosso mérito? Porque nós, como eu falei há pouco tempo atrás, nós estaríamos tomando determinadas atitudes porque nós falhamos em tal coisa. Então não seria uma coisa sincera. Muitas vezes. Às vezes é sincero, mas muitas vezes não seria sincero. Seria por medo, alguma coisa assim. Quando nós temos que tomar essas atitudes por amor ao bem. Então, esse é um dos atributos do véu do esquecimento. Certo? E os sofrimentos que nós passamos aqui, que não são frutos da presente encarnação, diga-se de passagem, a maioria dos nossos sofrimentos são frutos da presente encarnação. Somos nós que buscamos a maioria dos nossos sofrimentos na presente encarnação, através das nossas atitudes, da nossa invigilância. Mas os sofrimentos que são frutos de outras vidas servem para nos reforçar a fé em Deus, a resignação, a coragem. Ah, gente, a coragem. Isso tudo só o véu do esquecimento é capaz de nos proporcionar. Porque teoricamente você vai estar sofrendo por uma coisa que você não sabe o que é. Você não fez mal a ninguém nessa vida, você não sabe por que você está sofrendo. Mas você sabe que tem um motivo, você sabe que tem uma razão. E tem sofrimentos, gente, que são tão duros que somente a fé em Deus é capaz de amenizar. Somente com a fé em Deus nós somos capazes de suportar esses sofrimentos que nós não sabemos o porquê. Nós sabemos que tem um porquê, mas nós não sabemos. Não adianta, por exemplo, você chegar para uma mamãe que perdeu um filho, chegar e fazer uma palestra de meia hora num velório. Não adianta, isso não alimenta a alma, isso não alimenta o coração no momento de dor suprema. Não alimenta. O que vai alimentar é a fé em Deus. Não é você acreditar, não é você saber que existe Deus. Não é você só saber, é você ter fé verdadeira. É isso que alimenta. É isso. Numa situação de dor suprema. Então o véu do esquecimento, ele vem fortalecer a nossa fé. Entre outras, né? Entre outros benefícios, ele vem fortalecer a nossa fé em Deus, nossa resignação, a paciência, a coragem. Tá, meus irmãos? Então, que a gente saiba que tudo tem um porquê. Você pode não saber o porquê de determinados sofrimentos em sua atual existência, mas saiba que tem um porquê. E cabe a nós passarmos bem por esses sofrimentos. Não é fácil, não é fácil. Como é passar bem por esses sofrimentos? Com esses atributos que eu acabei de citar. Paciência, resignação, coragem, fé. Fé que as coisas vão melhorar. Alguma coisa vai acontecer, que não dá para saber ainda o que. Mas alguma coisa vai acontecer para mudar a situação. Nenhum sofrimento é eterno, nenhum sofrimento dura para sempre. Alguma coisa sempre acontece. Até lá, fé, paciência, resignação e coragem. Meus irmãos, fiquem com Deus
Que Jesus nos abençoe sempre, que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos guiando, nos abençoando e nos intuindo. E que Deus seja sempre louvado. Um abraço.